Muito bem, continuando então a nossa fala sobre o século XVI e XVII, eu tinha terminado falando justamente sobre a questão do Renascimento e do humanismo em relação à Reforma. O Lutero, ele aparece em 1517 com as teses, mas na verdade há um movimento de reforma da igreja já desde o século XV, tá? Muita gente tem pensado aí nesse momento em como restaurar a verdadeira religião, como reformar a religião. Por quê? Porque se via justamente a corrupção do papado, né? Vários papas empregavam, né, os seus parentes, é, a simonia, como se chama, né? Então empregava lá sobrinho, empregava irmão, empregava filho que tinha com amante e assim ia, né? E nessa virada aí do século, final do século XV, início do século XVI, não era diferente, né? O Papa Borgia, espanhol, ele tinha uma amante com quem ele tinha vários filhos, entre eles o César Borgia, que é um dos personagens principais aí do Príncipe do Maquiavel, né? Para quem o Leonardo da Vinci trabalhou, ele era pai da Lucrécia, Lucrécia Borgia, então é uma mulher muito famosa na época, acusada de diversas coisas que nem todas são verdade, mas enfim, era um papa corrupto, né? Que envenenou inimigos, que comprou o papado, né? Subornando cardeais, que era violento, que era pouco religioso. O próprio Júlio II, que veio logo depois dele, seu inimigo, da família de la Rovere, era uma figura detestável, terrível, que mais usava roupa de militar do que de papa, que mandou destruir a antiga Basílica de São Pedro para construir a nova, que é essa que está lá até hoje, feita pelo Bramante e pelo Michelangelo, né? O Bramante faz o desenho inicial, depois mais tarde outros mexem, o próprio Rafael Sanzio mexe, mas quem faz a cúpula, aquele final famoso lá no alto, é o Michelangelo, né? O Michelangelo também foi encarregado de construir o mausoléu do Papa, que nunca ficou pronto, não foi feito, mas que seria no centro dessa basílica, num ato de egocentrismo do Júlio II, né? Então esses papas corruptos, eles levantam contra si, né? Intelectuais, padres, que pensam que a religião já não é verdadeira, que é preciso reformar o papado, que é preciso reformar a igreja para se voltar a uma verdadeira religião. E é nesse espírito que o Lutero tenta a sua reforma. Na verdade, é uma reforma dentro da igreja. Só que a resposta do Papa, que é o Leão X, o Papa Médici, é muito violenta, quer dizer, ele nega totalmente, ele que estava arrecadando fundos com as indulgências para justamente pagar a reforma do Palácio Papal, né, que era muito antiquado, ele estava construindo num molde renascentista, então ele precisava do dinheiro e ele nega totalmente qualquer uma daquelas observações que o Lutero tem a fazer. Isso leva então a um racha dessa igreja e o protestantismo vai fazer uma leitura, que é uma leitura de que é possível ao fiel ler o texto sagrado e interpretar esse texto sagrado. No fundo é um ato de inteligência do Lutero, de atribuição de inteligência, melhor dizendo. Quer dizer, ele diz que o fiel é capaz de. Né? E antigamente se dizia que a interpretação era simplesmente feita pelo Papa, né? E pelos doutores da igreja, né? O Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino. E agora não, agora a visão é diferente. Né? Isso dá uma autonomia, um individualismo para esses homens, uma capacidade para esses homens, que na verdade é derivada do humanismo típico da época.
imediatamente o protestantismo prolifera nas áreas europeias centrais. A Alemanha, Suíça, Holanda, Inglaterra, Suécia, Noruega, é, Boêmia, que é a República Tcheca hoje, né? E vai entrar também na França, especialmente no leste francês, né? Alsácia, Lorena, ali aquelas regiões, a Burgúndia, o Burgundia, é, mas também Navarra, estado que fica entre a França e a Espanha, que também vira protestante, né? Então todas essas regiões elas adotam o protestantismo. A Alemanha, uma parte vira protestante, outra parte continua católica, especialmente no sul, na Bavária, existe um catolicismo muito forte até hoje, né? Então esse protestantismo ele prolifera e ele avança sobre essas regiões, e isso vai provocar uma série de conflitos. Entre esses conflitos, nós vamos ter guerras internas na Alemanha, às vezes guerras citadinas, guerras assim de uma rua protestante com moradores protestantes ser atacada por católicos ou vice-versa. Então a comunidade se mata, né? Famílias se dividem, e isso vai levar a uma série de outros conflitos. Na época, o, o Império Habsburgo era o mais importante, e a gente tem que falar um pouco também sobre isso. Então, a gente vai no próximo vídeo falar sobre isso, mas a gente tem que entender que o protestantismo, ele, no momento em que ele se inicia com essa livre interpretação da Bíblia, né, não mais atrelado ao papado, ele desencadeia uma série de seitas, uma série de leituras possíveis. Então, o Lutero aparece em 1517, 20 e poucos anos depois aparece o Calvino na Suíça, né, francês, mas residindo na Suíça, que vai fazer uma interpretação diferente, o Müntzer, que vai fazer uma leitura mais radical de uma que vai se desdobrar numa série de revoltas camponesas, né? O Friedrich Engels tem um texto sobre isso, um livro que ele escreveu justamente mostrando como as questões sociais que existiam na Alemanha sobre a propriedade da terra são lidas por esses radicais, né, que leem a Bíblia e dizem, bom, Deus criou o homem, a mulher, expulsou eles do paraíso, o Adão plantava, a Eva tecia. Eles eram os donos da terra. Onde está o nobre? Onde está dito na Bíblia que o nobre é dono da terra? É dono da terra quem trabalha nela. Então, essa leitura radical, que depois vai existir também na Inglaterra, do período do Oliver Cromwell, no período republicano, quando eles cortam a cabeça do Carlos I, ela vai ser uma leitura possível também graças à reforma protestante. É evidente que o Lutero fica contra a revolta dos camponeses, é o momento mais sombrio da vida do Lutero, às vezes os protestantes não gostam de ouvir isso, mas ele numa carta apoiou o massacre dos camponeses, que ele pediu que fossem mortos como porcos ou como cães, e assim foi, né? Então, a série de seitas que vão se desdobrar, né? Os anabatistas, que são contrários ao batismo enquanto criança, né? Eles acham que a pessoa deve ser madura para aceitar Cristo. Não pode simplesmente batizar bebê, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Ela tem que ser adulta, racional, consciente para adotar a religião. Então, esses anabatistas acabam também sendo criados, e depois os metodistas e outros, principalmente na Inglaterra, que vão se desdobrar. Então, o protestantismo ele está crescendo nessa época e provocando uma série de guerras religiosas, e nós vamos continuar falando disso no próximo vídeo.